Olá a todos, eu sou o Lucas, monitor da disciplina de Neurologia e esta é a primeira parte da nossa aula sobre doença de Alzheimer, que abordará, basicamente, o histórico, alguns fatores epidemiológicos, a fisiopatologia e a etiologia desta doença. Em novembro de 1901, uma mulher chamada Auguste Deter, de 51 anos, foi levada por seu marido ao Hospital Psiquiátrico de Frankfurt por apresentar déficit de memória, delírios, insônia e agressividade. Devido ao seu estado clínico, Auguste precisou ser internada, sendo avaliada clinicamente pelo psiquiatra e neuropatologista alemão Dr. Alois Alzheimer. Após o óbito da paciente por piora progressiva da doença, em 1906, Alois Alzheimer estudou as alterações de seu encéfalo em um exame anatomopatológico e, no mesmo ano, apresentou as suas observações em um encontro de psiquiatras em Tübingen, na Alemanha, onde descreveu a condição como uma doença peculiar grave do córtex cerebral. A apresentação de Alzheimer, entretanto, não chamou suficientemente a atenção dos médicos presentes. Foi só em 1910, com o reconhecimento do professor Emil Kraepelin, na 8ª edição do seu Tratado de Psiquiatria, que o epônimo doença de Alzheimer foi utilizado pela primeira vez para designar casos de demência pré-senil associados a achados neuropatológicos específicos, abordados mais à frente nesta aula. Naquela época, acreditava-se que a doença era rara. Hoje, sabemos que a doença de Alzheimer é uma patologia neurodegenerativa cujas manifestações clínicas abarcam um amplo espectro de alterações cognitivas e comportamentais, com consequente comprometimento funcional. Sabemos também que a doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência no mundo. Sua prevalência aumenta com a idade, afetando aproximadamente 15% dos indivíduos com 65 anos ou mais e aproximadamente 45% daqueles com 85 anos ou mais. E que, no Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas têm um tipo de demência e estima-se que 40 a 60% delas possuem doença de Alzheimer. Se você chegou até aqui, deve estar se perguntando o que deve causar essa doença tão impactante. Lembram que Alois Alzheimer fez uma avaliação morfológica do cérebro de Auguste? Então, além da marcada atrofia cortical, ele encontrou aquilo que, até hoje, configura-se como a marca histopatológica da doença, as placas senis e os emaranhados neurofibrilares, ainda que, naquela época, ele não soubesse de que eram constituídos. Ao longo do tempo, várias hipóteses foram apresentadas sobre a doença de Alzheimer, quando, a partir da década de 80, foi demonstrado que as placas senis são compostas por beta-amiloide e que os emaranhados neurofibrilares são compostos por proteína tau hiperfosforilada. É importante ressaltar que a fisiopatologia da doença não é totalmente compreendida, mas a hipótese mais aceita associa o acúmulo da proteína beta-amiloide com o mecanismo central da doença de Alzheimer. Temos aqui os emaranhados neurofibrilares dentro dos neurônios e as placas de beta-amiloide. O acúmulo da beta-amiloide ocorre por uma disfunção no processamento de sua proteína precursora, a APP, que é uma proteína localizada nas membranas dos neurônios. As enzimas responsáveis pela ativagem da APP são chamadas de secretases. Na doença de Alzheimer, essas enzimas disfuncionais geram uma proteína beta-amiloide com tamanho maior que o habitual, a beta-42, que tende a se acumular no espaço extracelular. Isso ocasiona a formação das chamadas placas senis, que causam excitotoxicidade neuronal e, consequentemente, morte celular. Além disso, o acúmulo de beta-amiloide também interfere no funcionamento da proteína tau, uma proteína citoplasmática que se liga à tubulina e estabiliza os microtúbulos, estruturas citoesqueléticas que ajudam a manter a estrutura celular e facilitam o transporte intracelular. O acúmulo de beta-amiloide provavelmente induz a hiperfosforilação da proteína tau, que, por isso, dissocia-se dos microtúbulos. Os microtúbulos desmontam e a tau hiperfosforilada se agrega para formar emaranhados neurofibrilares dentro do neurônio, prejudicando o transporte celular e destruindo os neurônios. Um aspecto importante da fisiopatologia é também a disfunção dos neurotransmissores, especialmente a acetilcolina. Combinados, esses fatores levam à perda de memória. Em relação à etiologia da doença, pode ser que ela seja familiar ou esporádica. A familiar apresenta somente cerca de 1% dos casos e está associada a mutações dos genes da APP, preselinina 1 e preselinina 2, manifesta-se de forma precoce entre 30 e 60 anos, diferentemente da esporádica, que representa a maioria dos casos e tem início típico após 60 anos.
Outro fator importante é que pacientes com a síndrome de Down também são mais suscetíveis ao desenvolvimento precoce do Alzheimer, o que estaria associado à presença de uma cópia extra do gene da APP, localizado no cromossomo 21. Além disso, embora a influência genética seja evidente no Alzheimer familiar, sabe-se que diversos genes influenciam também na forma esporádica da doença, como a apolipoproteína E. Desse modo, nessa primeira parte da aula concluímos que a doença de Alzheimer é a principal causa de demência no mundo. Sua fisiopatologia não está totalmente esclarecida, mas é provável que esteja associado ao cúmulo neuronal de placas beta-amiloides e disfunção da proteína tau, culminando na morte neuronal e disfunção sináptica. A doença de Alzheimer é majoritariamente esporádica, mas cerca de 1% dos casos são familiares. E a etiologia da doença é multifatorial, e diversos genes podem influenciar no seu desenvolvimento. Mas como diagnosticar e tratar um paciente com a doença de Alzheimer? Vamos descobrir na próxima aula.